Alô, seguidores da RDK, História de Vida, parte 2, hoje é dia 10 de julho de 2025. Recebemos aqui no estúdio o Valdir Guiche, ou somente o Guiche, é o Valdir Sérgio Guiche. Guiche poucos conhecem, mas é Valdir. Valdir Guiche, né? Sempre chamam. Valdir Guiche. Vai fazer 71 dia 14? 14 de setembro. 14 de setembro. O signo de Virgem, então. Um pouquinho tu seria Libra, daí tu ia ser mais conciliador. Tu não ia ser tão... né? Não tão, mas eu acho que tu se criou numa família de líderes. Provavelmente a tua mãe também era uma líder. O primeiro que entrou na vida política mesmo fui eu, né? E talvez quando eu vim, por exemplo... Como é que tu veio para Lajado? Para Lajado Centro? Eu comecei a trabalhar na IMEC. Primeiro eu comecei a trabalhar na Funilaria Becker. Fazia cobrança com a bicicleta. Quantos anos? Isso foi antes do casamento. Eu tinha o quê? 14? Não. Eu tinha 18. Eu fui trabalhar em garçom em Porto Alegre. Lá inclusive, eu me inscrevi lá, me apresentei para o serviço militar. Foi em Porto Alegre quando eu fui trabalhar lá com meu tio, que tinha uma pensão em Porto Alegre, na rua Gaspar Martins. Lá às vezes tinha motorista de Cristo, Mala e Birubá. E aí eu era o churrasqueiro. Fazia de noite, ajudava. Depois eu estudei no João Batista em Porto Alegre, Colégio João Batista. Depois eu retornei para Lajado e fui trabalhar na IMEC. Comecei a trabalhar na IMEC. Mas agora, deixa eu entender, duas perguntas que eu deixei de fazer. Tu chegou a trabalhar na roça ou não? Não. E com quantos anos saiu que veio, que o teu pai trazia vocês de Kombi e tal? Aqui? O que eu vou dizer naqueles anos? Quando a gente terminou o 5º ano lá. O quê, 12 anos? Por aí, 10, 20, né? Nós começamos a ver um para Albertones. E aí, vou dizer, continuando no assunto que nós estávamos antes. Porto Alegre? Porto Alegre. Aí eu vim trabalhar na IMEC, depois acabei saindo e comprei um mercadinho no Florestal, na rua Dom Pedro II. Mercadinho, na época, vendia, não tinha nem calçamento na rua, em frente às baterias Klein, perto do Campo do Lajadense, ex-Campo do Lajadense. E aí comecei o mercadinho, a gente vendia farinha de 25 quilos naquela época, hoje não se vende mais, entregava arroz. E ali, o que eu vou dizer, eu fui, talvez, porque a gente tinha muito conhecimento, a gente tinha muita amizade, e eu fui convidado para ser candidato a vereador. Da época, o meu tio, era o Aleixo, que era presidente do sindicato, ele já tinha me sondado também. Tu já tinha partido? Não. E assim, e antes disso, para ver se eu consigo... para ver se eu consigo seguir a ordem do tempo. Todo esse tempo, tu foi a Porto Alegre, esteve aqui no colégio, tu namorou desse tempo? Tu tinha namorada? Tinha namorada, tinha namorada, quando a gente era solteiro. Depois, quando eu estava em Porto Alegre, aí, inclusive, a minha atual esposa, que começou a fazer um curso de enfermagem na Cruz Vermelha. Ela é aposentada como enfermeira. Em Porto Alegre. Em Porto Alegre. Ela trabalhou anos no Hospital de Estrela, trabalhou no Hospital de Lajado. Depois trabalhou comigo na Secretaria da Saúde, quando eu fui secretário da Saúde. Hoje, claro, aposentada, mas teve uma vida dedicada na questão da saúde pública. Com ela tu casou? Sim. Como é que é o nome dela? Lourdes. Lourdes Tomasi, irmã do Germano, da transportadora. Tá brincando. Inclusive... Perdeu um cunhado, eu acho. Né? Sim, perdi. Tato. Eles eram uma família maior, eles eram 11 irmãos. 11 irmãos. Dos 11 irmãos, ainda hoje tem 4 mulheres e 2 homens ainda, né? Porque o resto já partiu, né? Mas voltando, tu veio... Colocou o mercado, tu já tinha partido ou foi convidado? Não, eu fui convidado. Na época eu fui convidado pelo Darcy Corbellini, veio lá, queria que eu assinasse. O Darcy Corbellini eu acho que era PDT.
O Leopoldo Fels também veio me convidar. Aí era MDB. Aí era MDB. 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 Daí, e nós tínhamos na época a Arena, né? E eu acabei então optando, até por questão do meu tio, que influenciou, diz, olha, vamos lá. Aí então foi em 1982, concorri pela primeira vez a vereador. Nós fizemos 9 vereadores. Pela Arena. Pela Arena. Nós fomos 9 vereadores, eu fui o 9º. Isso foi A primeira vez que tu foi? Sim, quando fiz 470 votos. E aí esse Lauro Brás, que era, por exemplo, que eu falei, saudoso, que me ajudou, me arrumou votos em Arroio Alegre, em Campo Branco, aqui em Lajado, em Forquetinha, fiz votos, então eu fazia aqui, Lajado também alguns, né? E depois foi, daí teve um mandato de 6 anos, né? Quem foi o prefeito? Ah? Quem é que foi o prefeito? Na época foi Petri Schumann. Petri, prefeito, e Schumann vice. Schumann de vice. E, inclusive, eu dificilmente passar um sábado se não visito ele, trocar uma ideia, conversar um pouco. Porque Qual deles? Petri ou Petri. Porque nós tínhamos, era um grupo muito grande que se encontrava em sábados de manhã na casa dele. Hoje muitos já nós perdemos. Mas eu, quando tenho a oportunidade de ir lá conversar com ele, ele fica contente, espera, aguarda a gente, que a gente vai até lá trocar uma ideia. Sabes que a gente entrevistou ele para a História de Vida? Ah, é? Sim, na casa dele. É? Dona Diva foi minha professora. Sim. Eu tive lá sábado de manhã. Sábado de manhã. Mas daí, retornando ao assunto, aí eu fui vereador, 6 anos, corri a reeleição. Aí eu fui o 7º, fiz 536 votos. Melhorou um pouco. 470, fui para 536. Nessa primeira tu ficaste como vereador. Como vereador. Daí na segunda fiz 536 votos. E quem era o candidato? O candidato era o Schumann, daí. Era o Petri Schumann, né? Daí foi o Schumann. E depois na terceira fiz 1.000 poucos votos, 1.164, se não me engano. Aí eu já tinha, comecei a dar expediente na Câmara, eu não tinha mais um mercado, acabei me dedicando mesmo à política. Aí no quarto eu acabei sendo vice-prefeito. Com o Schumann. Foi o Ciro, depois o Ciro fui eu. Depois veio o Leopoldo, né? Depois o Schumann voltou de novo. Depois foi o Betinho, foi candidato a vice-prefeito. Depois... E essa experiência de vereador, vice-prefeito e secretário é muito diferente? Como é que funciona? Olha, eu vou te dizer o que, assim, eu sempre tive uma facilidade de lidar com as pessoas, conversar com as pessoas, né? Eu não me lembro, assim, quando o Schumann me chamou, diz, olha, era a dona Líria, que era candidata, né? A Jax? Não, era ela a secretária, né? Ela trabalhava na saúde. Mas eu digo, é a Jax, né? A Jax, isso. Sim. Daí depois nós acabamos, o Schumann, quando me chamou para daí assumir a Secretaria da Saúde, né? E aí assumi a Secretaria da Saúde, fiquei lá, depois concorri daí fui a vereador de novo. Daí eu fiz a minha maior votação, depois, com 1.875 votos. A quarta vez, né? Daí a quinta vez. A quinta já? Fui 3 vezes vereador, e depois a quarta fui vice-prefeito, a quinta daí fui vereador, aí eu assumi a Secretaria da Saúde. Depois fui vereador de novo, depois reduzi o número de vereadores, veio para 11, né? Estava em 15, né? Estávamos em 15, depois veio para 11. Para 11 e hoje está em... Hoje está em 15. Hoje voltou a 15. Hoje está 15. Mas nós éramos lá no início, era 21. Tempo do João Conte, por exemplo, o Reginato, né, o Hernani Borchardt, o Valdemar Richter, eram todos, o Dalmoro, o Carlinhos da Silva, o Verno Engelhardt, o Flávio Ferri, o Renato Chaba. Eram colegas nossos, e nós tínhamos o Ângelo Brown, era do meu partido, né? E o Motichera, eram todos Tinha mais lideranças
teu tempo da quinta vez como vereador, ou da quarta, não sei, ou no passado tinha mais líderes ou hoje tem mais? Eu vou te dizer assim, tinha líderes que... O Schumann e o Petri eram líderes natos, tá entendendo? A Carmen se tornou uma líder, né, tem um respeito muito grande e a gente tem uma diferença assim, no olhar da gente, as pessoas, claro, tu tá com 70 anos, muitos, tu tem, muitos já partiram, mas as pessoas de mais idade te conhecem, tu tá às vezes caminhando na rua, ô Valdir, ô, tudo bem? Aí tem muitos, a gente encaminhou pedidos de jovens para serem dispensados no quartel, então a gente foi uma amizade muito grande com muitas pessoas. Até hoje, né, porque a gente tenta se comunicar diariamente com as pessoas, eu estou determinado dia, estou num bairro, por exemplo, pelo São Cristóvão. Faz política ainda? Eu gosto da política, eu não faço política, só que eu penso assim, ó, as pessoas dizem, ó, tu é o único que aparece depois da política aqui. Depois da política todo mundo some. E eu faço questão, por exemplo, domingo dar uma passada no Santo André, ou no São Cristóvão, ou na Conserva, ou no Cantão. Tem jogos finais agora de futebol, tu vai estar lá? Não, ultimamente eu não tenho mais tenho acompanhado, ultimamente não mais, né? Claro, a gente agora com a final. Mas é um ambiente que além de futebol... Sim, eu tenho amizade na Conserva, inclusive domingo de manhã eu tive um amigo meu lá na Conserva, conversando, fui visitar na casa dele, fui visitar ele, né? Mas a pergunta que tu não me respondeu é que tu achas, o teu pensamento, é claro, a gente tem que deixar bem claro aí, pessoal, que é o pensamento do nosso amigo. Se existia mais líderes antes ou agora, ou talvez tenha a mesma coisa, só que não se envolvam na política, como é que é? Eu vou te dizer assim, nós se criaram lideranças, sabe? Se criaram lideranças. Agora, assim, vou dizer assim hoje, o Marcelo se tornou um líder, né? Não estava na política, estava na prefeitura, acabou sendo prefeito, foi se candidato à reeleição e se tornou um líder. Hoje é o secretário. Hoje é secretário. A Gláucia se tornou uma liderança. Então, assim, se o Sidney Zen, por exemplo, foi vice-prefeito da Carmen. O Sidney, por exemplo, ele praticamente é uma pessoa muito ocupada, então não está mais hoje envolvido, mas era um líder. Mas seria um bom político. Seria um bom político, pelo trabalho, pela celeridade dele, né? Sempre foi uma pessoa com um caráter muito positivo, né? Então, mas assim, nós temos que criar lideranças. Que nem os outros partidos também estão preocupados em criar lideranças, porque o PP, a Arena, a PDS, desde que nós estamos muitos anos no governo, tá entendendo? Claro, a gente tem uma história, tem um trabalho realizado, isso influi muito. Agora, os outros partidos, já se tentou lá já na época do Leopoldo foi prefeito, depois MDB e PT depois. Voltou, depois o PT, e depois, prova disso que o Luiz Fernando, que fez uma baita votação, acabou, né? O PT, por exemplo, acho que tinha uma oportunidade de ter 4, 5 vereadores na Câmara. Hoje praticamente está reduzido a 1. Então os partidos, nós também já éramos um partido, éramos partidos 6, 7, né? Claro, se criaram outros partidos, porque eram 3 partidos, praticamente PDT. Essa é uma pergunta que eu vou fazer para ti, se era bom ter menos ou mais. Mas a gente está terminando a segunda parte, Valdir, e eu quero deixar claro, pessoal, a gente vai fazer mais algumas partes e eu vou voltar atrás, porque ele sempre vai me induzir a falar de política, e é natural, e é isso também que eu quero, eu vou tirando alguma coisa dele, mas eu quero mais coisas dele, sobre casamento, sobre filhos, enfim, sobre viagens, enfim. Nas próximas a gente volta a conversar. Voltamos amanhã.